Eu sempre soube que eu ia ser rico, mas em determinado momento da minha vida, eu me peguei aceitando crenças que foram colocadas sobre mim e eu comecei a aceitar uma vida miserável ao invés de deixar a ambição crescer dentro do meu coração. Talvez você vai se identificar. Eu lembro que no meu ciclo de amigos, de família, eu sempre fui alguém que pensou fora da caixa. Sabe, que desejava algo além, que queria ir a mais, que não se contentava em apenas ter um emprego fixo, que não se contentava em apenas ganhar um salário básico, mas alguém que queria de fato conquistar as coisas, ter bens, ganhar muito dinheiro, sabe? Fazer belas viagens. Era algo muito distante, mas aqui dentro eu sabia que aquilo era possível. Eu sabia que de alguma forma eu era capaz. Mas quando eu sentava diante dos meus amigos, quando eu sentava diante das pessoas que me rodeavam, eu começava a ouvir: isso aí não é para você. Você não pode ganhar dinheiro. O dinheiro é algo mal. Todo rico é injusto. Você não pode ser rico se você veio de uma família pobre. E aí aquilo começou a entrar no meu coração e eu lembro que eu converti muito cedo. Então desde a minha adolescência, assim, eu sempre fui cristão e as crenças que foram entrando na minha cabeça me fizeram entender que ou eu era crente ou eu era rico. E aquilo me travava porque, baseado no que a gente cresce ouvindo, para Deus, o rico é alguém que é injusto, é alguém que não tem salvação. Não é à toa que a gente escuta demais, né? Quando a gente está falando de dinheiro, é mais fácil um rico entrar, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente começa a vincular que para Deus ser humilde significa ser pobre financeiramente. Mas eu comecei a pensar que não é sobre isso. Que Deus não tem problema com o dinheiro. Na verdade, o dinheiro é algo neutro, uma ferramenta. E é uma ferramenta que, assim como uma faca, ela pode ser usada para fazer um bom churrasco na mão de alguém bom, na mão de alguém mau, na mão de um assassino, ela pode ser uma arma letal. E hoje eu tenho pensado assim, o dinheiro é uma ferramenta neutra. E eu lembro que depois que eu casei, eu comecei a prosperar bastante, assim, porque essas crenças que eu sempre cresci ouvindo foram sendo ressignificadas. A única forma de você prosperar, se você nasceu pobre, é você ressignificando crenças que foram plantadas dentro de você, seja pela escola, pela igreja, pela família, pela educação, pelas pessoas que sempre cresceram ao seu redor. Conforme a gente ouve muito uma coisa, a gente começa a tomar aquilo como verdade. E a única forma da gente prosperar, uma vez que essas crenças limitantes impedem a gente de acessar o dinheiro, porque o dinheiro, ele tá disponível para todos, mas ele chega para quem o deseja. Tá entendendo? E a gente cresce ouvindo que querer ter dinheiro é uma maldição, porque o dinheiro é algo ruim. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas que falam que o dinheiro é algo ruim, ao passar dos anos, quando a gente olha para a vida delas, elas continuam na mesma mesmice, sabe? O dinheiro, na verdade, ele é uma ferramenta. Eu fico sempre pensando, se eu prosperar, quantas pessoas não prosperam? Se eu ganhar muito dinheiro, quantas pessoas à minha volta não vão ser beneficiadas com aquilo que eu ganhar? E aí eu comecei a ressignificar crenças que quando eu falava de dinheiro, eu logo pensava, não, eu vou me perder. Se eu começar a buscar muito dinheiro, ele vai se tornar o meu Deus, Mamon, meu senhor. Eu não posso trabalhar demais, porque senão o trabalho se torna meu senhor. E eu comecei a ressignificar essas coisas, tendo com objetivo no coração fazer todas as coisas para a glória de Deus. Então, quer trabalhe muito, quer trabalhe pouco, quer ganhe muito dinheiro, quer ganhe pouco dinheiro, eu comecei a fazer tudo para a glória de Deus. E eu lembro que depois que eu casei, eu comecei a prosperar bastante, porque eu acho que depois que você casa, você começa a ter um senso um pouco maior de tipo responsabilidade, de querer ganhar mais para proporcionar para a pessoa que está do seu lado, que você ama, uma vida melhor. E aí eu lembro que depois que eu casei, esse desejo começou a voltar no meu coração. Eu quero ser alguém rico, eu quero ter dinheiro, eu quero ir no mercado e não olhar o preço das coisas, eu quero ter vontade de comprar uma roupa e poder comprar, eu quero escolher um destino de viagem com a minha esposa e poder viajar para lá sem fazer conta. Eu quero ter vontade de comer um lanche e não me importar com que dia da semana é. E aí eu lembro que eu falei, quer saber?
eu vou atrás. E aí eu comecei a ler livros, muitos livros. Pai Rico, Pai Pobre, Quem Pensa Enriquece, Segredos da Mente Milionária, Ciência de Ficar Rico, Psicologia Financeira. Cara, eu comecei a me debruçar em muitos livros que falavam sobre negócios, sobre riqueza, sobre dinheiro. E eu comecei a perceber que existia um fundamento, existia uma ciência, existia um passo a passo que todos os autores desses livros, que todas as pessoas que estavam envolvidas nas histórias que esses autores contavam, elas tinham seguido o mesmo caminho. Elas tinham criado um desejo profundo, e nesse desejo profundo elas escolhiam uma quantidade monetária, e eu quero falar sobre isso mais para frente. Mas elas escolhiam uma quantidade monetária, elas escolhiam um prazo para adquirir aquele valor, e elas montavam um plano. E esse plano, ele era seguido à risca. E ele podia ser alterado, mas ele não podia ser desistido. E essas pessoas, elas nunca prometiam, se você fizer isso, você vai ter esse resultado em tanto tempo. Não, mas existia uma certeza, baseada em todas as histórias, baseada em todos esses livros, baseados em todos os podcasts que eu comecei a ouvir. Se você seguir esse caminho, você vai prosperar. Se você seguir esse caminho, você vai atingir o objetivo que você determinou. Porque nada supera trabalho, nada supera um desejo profundo, nada supera um plano bem traçado e seguido. E eu comecei a executar aquilo que eu ouvia escondido. Porque eu tinha medo de compartilhar para as pessoas aquilo que eu estava fazendo e ouvir de novo: você vai se perder. Cuidado, dinheiro é perigoso. Cuidado, o trabalho vai se tornar o seu senhor, o seu Deus. E aí eu falei, eu vou começar isso daqui escondido, vou testar. E se der certo? Se der errado, eu sigo a vida, como eu segui até aqui, e tá tudo bem. Mas e se der certo? E aí, deu certo. Alguns meses depois, eu comecei a aplicar passo a passo do que eu estava lendo, e eu comecei a ganhar muito dinheiro. E é engraçado porque eu continuei fazendo praticamente as mesmas coisas que eu sempre fiz. Mas agora eu tinha um sistema de crença diferente na minha mentalidade. Eu tinha pegado todas aquelas crenças que eu cresci ouvindo na igreja, na escola, na família, nos amigos, e eu comecei a reprogramá-las, eu comecei a substituí-las. Então, eu sempre cresci ouvindo dos meus pais que precisava matar um leão por dia. Será? Eu sempre cresci ouvindo que dinheiro não vem fácil. Será? Eu sempre cresci ouvindo que o rico, para ele ficar rico, ele tinha nascido herdeiro ou ele tinha feito algo de errado. Será? E aí eu comecei a questionar essas coisas, substituir essas crenças, acreditando que sim, eu poderia ficar rico. Que sim, eu poderia trabalhar e buscar dinheiro. Que sim, eu poderia desejar ter um bom carro, morar numa boa casa. Eu poderia desejar escolher um destino de viagem e viajar. E quando eu comecei a crer, quando eu montei o meu plano, quando eu comecei a seguir esse plano à risca, quando a minha mente começou a acreditar, baseado no passo a passo que eu dava as coisas, ia acontecendo, a minha mente, tá acontecendo. Quando eu comecei a imaginar, existe um poder tão grande na imaginação e a gente não pratica. Quando eu comecei a acordar de manhã e eu comecei a imaginar que tipo de vida eu queria ter, que tipo de lugar eu queria frequentar, que tipo de roupa eu queria usar, ou que tipo de comida, restaurante eu queria comer, que tipo de carro eu queria andar, qual era o cheiro desse carro. Eu comecei a imaginar e algo muito louco começou a acontecer e eu comecei a ver depois que isso é psicologia. O cérebro, o subconsciente, ele não consegue discernir entre o que é imaginação e o que é real. Então, quando eu começo a imaginar para ele, isso começa a ser algo real. Então, ele começa a criar caminhos para que eu chegue nesse objetivo. E eu comecei a experimentar de muitas coisas. Pessoas me procurando para fazer novos negócios, dinheiro chegando, venda saindo. Eu sou empresário, mas nesses últimos anos eu fui empresário e eu vivi a média de empreendedor, mas depois que eu comecei a colocar isso em prática, a trocar as minhas crenças que antes eram limitantes, mas eu substituí elas, eu comecei a prosperar no meu negócio como nunca antes. As coisas começaram a acontecer. E eu comecei a entender que ser pobre é uma escolha. Ser pobre é uma escolha. E quando você escolhe não ser mais pobre e você substituir essas crenças limitantes que você cresceu ouvindo, você pode chegar num lugar que você jamais imaginou. Na verdade, aqui dentro
no íntimo do seu coração, você sabia que era possível, mas você foi vencido por essas crenças limitantes. Mas quando você substitui essas crenças, esse desejo que aqui no íntimo você sabe que pode alcançar, esse objetivo que você sabe que pode chegar lá, esse caminho que você sabe que pode trilhar, você começa a andar nele e você começa a alcançar resultados que você jamais teve, mas que você sempre acreditou que é possível. Eu sempre quis ter alguém que virasse para mim e falasse: você pode querer dinheiro sim, não é errado querer dinheiro não, o dinheiro resolve problemas, o dinheiro paga a conta, o dinheiro te possibilita viver momentos felizes com as pessoas que você ama. Mas infelizmente eu não tive essa pessoa. E como eu não tive, hoje eu quero me tornar essa pessoa para aquelas que têm esse desejo e ele é contido aqui dentro. Porque as pessoas do seu ciclo, se te ouvirem falando o lugar que você quer chegar, o objetivo que você tem, elas vão dar risada na sua cara. Mas eu tô aqui para te dizer, vai, sonha, age, trace um plano, caminhe, trabalhe, execute esse plano, faça acontecer. Trabalhe muito, trabalhe duro. Seja esforçado. Continue fazendo aquilo que você se propôs. Corra em direção ao alvo que você estabeleceu. Substitua as crenças limitantes que toda a sua volta tem. Você é alguém diferente que pode sim chegar no lugar que você deseja. É possível. É possível. Então, faça acontecer. O seu futuro só depende de você.